mais de 40 anos de experiência profissional que eu tenho tido, convivendo com várias empresas de diferentes portes, diferentes tipos de negócios, em diferentes localidades, eu não tenho dúvida de afirmar que o maior desafio que eu tenho encontrado das empresas reside no aspecto da liderança, ou seja, como é que a gente consegue obter resultados através dos outros. O capital liderança é o grande diferencial. Estou chamando de capital liderança, é aquele conjunto de qualificações dos líderes dentro de uma empresa. Quando uma empresa tem poucos líderes ou que não tem um nível muito bom, o capital liderança realmente não é muito significativo. Então, capital liderança é a chave. E eu tenho convivido com empresas que muitas delas não conseguem sair de certas situações inesperadas ou indesejadas. Elas estão perdendo dinheiro, perdendo rentabilidade, perdendo gente, perdendo clientes, perdendo fatia de mercado. E por mais que tentem fazer um esforço para enfrentar a situação, elas não conseguem sair dessa situação. Já tem outro tipo de empresa que podem estar numa situação bastante complexa, mas rapidamente elas conseguem desenrolar o fio da solução e conseguem sair de uma situação complexa e buscam os caminhos para poder superar aquelas situações adversas. E um número menor de empresas, elas sequer entram em situações de crise ou em situações adversas. Elas são proativas, elas se previnem para entrar nessa situação. É mais ou menos como na situação de um médico. Um médico, às vezes, recebe pacientes, são diagnosticados, mas eles não fazem muita força para sair daquela situação. Eles persistem nos erros, não seguem as recomendações do médico. Tem outros tipos de pacientes que rapidamente percebem e mudam seus hábitos. E outros são proativos, eles realmente são pacientes que procuram ter uma vida com hábitos melhores de alimentação, de exercícios físicos, etc., e conseguem se prevenir contra eventuais doenças. Então é mais ou menos semelhante a situação assim, de pessoas que frequentam médicos com situações de empresas que enfrentam situações difíceis. Qual é a grande diferencial? O que é que faz com que algumas enfrentem situações e não consigam sair dela, outras rapidamente saiam e outras sequer entram em situações difíceis? O grande diferencial é a liderança. Ou melhor, é a atitude dos líderes. A atitude é que faz toda a diferença em como uma empresa vai lidar com as diferentes circunstâncias e situações em que vive, as atitudes dos líderes. Mas que atitudes são essas? O que eu tenho observado é assim, primeiro, é a atitude de estar antenado no futuro, ou seja, a capacidade de perceber a situação que vai acontecer. Uma outra, assim, é a coragem de decidir. Empresas que saem de uma situação difícil e começam a transitar bem, começam a mudar a sua trajetória, são empresas que têm líderes com coragem para decidir, não se acovardam diante de situações difíceis, nem ficam postergando as coisas. Terceiro, é velocidade para agir. Uma vez tomada uma decisão, são líderes que não se acomodam, não ficam procrastinando, são líderes que vão em frente e imprimem um senso de urgência e uma velocidade grande para a superação dos problemas. O outro é a busca de alinhamento. Então são líderes integradores, essa capacidade de integrar, de buscar uma convergência de ideias, de estratégias, de como enfrentar as situações, é um tipo de atitude bastante saudável também. E finalmente, o comprometimento das equipes, são líderes que buscam comprometer todos de sua equipe com aquelas soluções ou aquelas iniciativas que precisam ser tomadas para a empresa mudar de um patamar para outro. Então a liderança se dá através de atitude, isso é que é fundamental. É por isso que eu sempre digo assim, quando o assunto é de uma empresa enfrentar uma situação, o buraco sempre é mais em cima. Não é o buraco não está mais embaixo, como muitas vezes popularmente se diz, não, o buraco é mais embaixo, atacando o problema lá na frente, o assunto está resolvido. Não. Liderança, o buraco sempre é mais em cima. Recentemente eu vivi uma situação que eu considero bastante emblemática e que ilustra muito bem essa capacidade dos líderes, através das suas atitudes, de mudar a situação de uma empresa de um patamar para outro. Essa empresa estava vivendo uma crise tremenda, perdendo gente, perdendo dinheiro, perdendo rentabilidade, perdendo fatia de mercado, numa situação bastante difícil. E eles já tinham feito várias coisas, tinham demitido muitas pessoas na linha de frente, tinham tentado fazer mudanças na estrutura, mas cada um tentava fazer de uma forma. Até que nós começamos um programa nessa empresa chamado Líderes em Ação. Reunimos os 20 principais líderes da empresa. O presidente, alguns vice-presidentes, diretores e alguns gerentes de primeiro escalão da empresa, para tentar diagnosticar em conjunto e encontrar um plano de ação para que essa empresa superasse as suas adversidades e aquela situação que estava levando ela ao fracasso total. Então esse foi um programa feito ao longo de 6 meses, um dia por mês. Nós nos reunimos com esse grupo e dividimos o grupo de 20 em 5
grupos de 4 pessoas cada uma. E cada um desses grupos foi atacar uma das prioridades estruturantes, ou seja, coisas que, se fossem solucionadas, as outras situações da empresa seriam resolvidas, eu diria assim, por gravidade, seriam resolvidas quase que automaticamente. E escolheram, então, 5 temas para enfrentar. Um era assim, redução de custos através de um aumento da eficiência operacional. O outro era o lançamento de um novo produto que eles precisavam para resgatar o lado da receita. Foi um projeto também para mitigação dos riscos. Um outro projeto visando a integração dessas pessoas, ou seja, a integração dos líderes para que tivesse um discurso mais homogêneo e uma capacidade de orientar melhor toda a sua equipe. Cada grupo trabalhou num desses desafios. O que aconteceu? Antes mesmo do programa terminar, esse programa Líderes em Ação, já no 5º mês, mudanças sensíveis começaram a ser percebidas na empresa. Mas aí aconteceram coisas assim bastante importantes. Desses 20 dirigentes que estavam lá, 4 deles pediram para sair da empresa. Ou seja, eles viram que aquilo que estava sendo desenhado não era mais coerente com os objetivos de carreira deles. 4 pediram para sair. E foram buscar 3 novos reforços com competências complementares que a empresa realmente necessitava para lançar aquele novo tipo de produto, para reduzir os seus custos, para mitigar os seus riscos, para buscar maior integração, para penetrar no novo mercado. Ou seja, houve um movimento nesse sentido. Consequência é que a empresa, alguns meses depois, voltou para o azul, ou seja, voltou a ter rentabilidade positiva e se percebeu com clareza um grau de comprometimento muito grande de todas as pessoas em vários níveis da empresa com referência àquele projeto de transformação. E foi esse o nome que eles deram, era o projeto de transformação da empresa. E isso foi obtido através do exemplo dos líderes. O exemplo tem um fator fundamental quando uma empresa precisa enfrentar uma situação difícil e ir para um outro patamar. Investir em liderança é a forma de garantir a sustentabilidade a longo prazo de uma empresa. Só se garante a longevidade, a perenidade de uma empresa através de líderes competentes em todos os níveis. Eu volto ao tema do capital liderança. As empresas investem e estão mais acostumadas com capital financeiro, com capital equipamento, capital tecnologia, capital marca. Está na hora de investir no capital liderança. Esse é o diferencial decisivo para aumentar a sobrevivência e a competitividade de qualquer empresa.